aqui é a Tia Tanandra mais uma vez. Nós iremos hoje reforçar os conteúdos de história através da correção de algumas atividades. Pegue seu livro do Farias Brito e abre na página 165, certo, gente? Então, o nosso primeiro conteúdo foi falando sobre nômades e sedentários. Na sua página 165, você vê aí, a primeira questão pergunta, o que é paleolítico, certo? Paleolítico, o que a gente pode falar sobre o período paleolítico? Primeira, nunca esqueça das características principais, certo? A primeira coisa que a gente pode dizer é que foi quando houve a primeira formação dos grupos humanos. Esse período surgiu há cerca de 2 milhões de anos, até 12 mil anos atrás, né? E foi quando o homem começou a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. O homem era nômade, a gente sabe disso, né? Vivia se deslocando de um local para outro em busca de alimentos e houve o domínio do fogo, quando o homem aprendeu a manipular o fogo, certo, gente? Tá aí nossa primeira questão, respondidinha. Na segunda, pede para você numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna nós temos características sobre cavernas, pinturas rupestres e nômades. Então nós vamos numerar aí, certo? Bora lá. No número 1 fala o seguinte: aqueles que não têm habitação fixa. Você olhar do outro lado, quem não tinha habitação física eram quem? Os nômades. Pois bote aí, número 1, nômades, certo? 2, locais usados como abrigo no Paleolítico. Quais eram os locais? A gente sabe que no período Paleolítico o homem não tinha local fixo para viver. Ele vivia nos locais, o homem não tinha noção de casa, né? Eles viviam nos locais onde tinha abrigo já feito, como onde? Nas cavernas, não é isso? Então, número 2, cavernas. E 3, representações das cenas cotidianas nas paredes das cavernas. Como é chamado? Como era que o homem representava o seu cotidiano? Chamado de quê? De pinturas rupestres. Então, a sequência correta vai ficar 2, 3, 1. Aí na segunda questão. Na terceira questão, você vai observar a imagem a seguir e vai descrever a cena. Isso, você está observando aqui do ladinho, é para nós falarmos só, né? Se você quiser escrever no caderno, você pode, ok? Então, aí, o que a gente pode... Aí a pergunta, o que você acha que significa marcas de mãos humanas? Aí na imagem você está vendo animais representados e tem algumas mãos humanas aí. O que essas mãos humanas representavam naquela época? A gente pode falar do quê? Do poder do homem, que o homem já tinha, já sabia mostrar sua superioridade com relação aos outros animais. Ok, gente? Superioridade humana. Ok? A página 165. Então, vamos aí para a página 167. Página 167, quarta questão. Na página 167, está pedindo para você completar as frases de acordo com a legenda. Na legenda está mostrando o nome paleolítico e neolítico. Olha as características do período paleolítico, não esqueça, período paleolítico, o homem era nômade, coletava alimentos, certo? Dominava o fogo. No neolítico, o homem é sedentário, ou seja, morava no mesmo local por muito tempo, certo? E então vamos lá. Na letra A, o que é que diz? Durante um longo período chamado de... A maioria dos grupos humanos manteve a forma de vida nômade. Olha aí, se falou nômade, que período é, gente? Paleolítico. Letra A, paleolítico. Letra B, durante os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Pedras polidas é uma característica de qual período, meus amores? Período neolítico. Paleolítico é pedra lascada, neolítico, pedra polida.
Bora lá, letra B, Neolítico. Letra C, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Falou pedra lascada, lembrando que é do período Paleolítico. Muito bem. Letra D, os grupos humanos começaram a domesticar animais e a praticar agricultura. Agricultura, domesticação de animais, duas características do período Neolítico, certo? Vamos lá, quinta questão. Na sua quinta, ele está perguntando por que muitos grupos humanos fixavam suas moradias próximos de grandes rios. Qual a importância dos rios quando o homem começou a ser sedentário no período Neolítico? Quais são as principais características disso? Foi quando o homem aprendeu o quê? Que ali, observando que os animais iam beber água, ele aproveitava para caçar aqueles animais com mais facilidade, certo? Exatamente, o animal ia beber água, tanto o homem ia beber água e ali ele caçava o animal com mais facilidade. Também sabia-se que o homem começou a observar que a margem dos rios, ou seja, onde ficava o rio, as terras ali perto eram mais férteis, ou seja, as plantas que ali tinham próximos dos rios davam mais frutos, ou seja, podia-se coletar alimentos, não é isso? Mais frutos. Ou seja, foi quando o homem também aprendeu que ali ele podia o quê? Plantar. Foi quando surgiu a agricultura, certo? Facinho, né não? Sexta questão. Por que a região era chamada de crescente fértil? Se você for na sua página 166, você vai ver um mapa sobre o crescente fértil. O que era o crescente fértil? Era o local onde 3 rios muito importantes daquela época, o Rio Tigre, Eufrates e Nilo, ficavam. Então foi onde surgiram essas grandes civilizações, como Mesopotâmia, Fenícia, Palestina, certo? Não muito diferente. A maioria das cidades, a maioria não, praticamente todas as cidades, né? As grandes cidades, elas surgiram próximo do rio por causa da necessidade que o homem viu de quê? De plantar, não é isso? De pescar e assim sucessivamente. Na sétima questão, está pedindo para você assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil. Já disse aqui na questão anterior, rio Nilo, Eufrates e Tigre. A segunda alternativa aqui, tá bom, meus amores? Passando mais uma página, vamos lá para a página 169. Na página 169, pede para você observar o mapa da página 168, onde mostra a rota dos primeiros grupos humanos que saíram da África e vieram para a América. As possíveis rotas, né? Que nós estudamos duas. Lembra da primeira teoria e da segunda teoria, certo? Ele quer saber aí, por onde os grupos humanos teriam se deslocados para chegar à América do Sul? Temos duas possibilidades, certo? Se você observar no seu mapa da página 168, lá tem assim a primeira teoria, certo? Que o homem teria saído da África, atravessado o Estreito de Bering e alcançado a América do Norte, certo? E chegado à América do Sul. A segunda teoria pode ser tanto nessa primeira teoria, a provável possibilidade é que ele tenha vindo a pé, certo? A segunda teoria fala que o homem saiu da África, chegou na região da Ásia, passou na Oceania. A gente sabe que tem uma distância muito grande aí entre a Oceania e a América do Sul e a América do Norte, né? Então, provavelmente, aí, o homem pode ter vindo através de quê? De embarcações rústicas, certo? E que também naquela época a temperatura, o clima era diferente. Então, o clima era mais ameno, as águas eram mais baixas, então dali poderiam surgir pequenas ilhas. Então, o homem poderia ter vindo atravessando essas pequenas ilhas também. Ok, gente? Tá aí respondida a 8ª questão da página 169. Certo? Chegando
Vamos lá para a página sobre o nosso segundo conteúdo, que fala, capítulo 4, certo? A agricultura e a ocupação do espaço, página 173. Vamos falar do processo de sedentarização do homem, certo? Especificamente período neolítico, tá bom? Na sua primeira questão, tá pedindo o seguinte: releia o texto. Você vai ler o seu textinho da página 172 e vai analisar essas frases que estão aí e vai ver quais são as verdadeiras e quais são as falsas, tá bom? Então vamos lá. Primeira alternativa. O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. A gente sabe que é verdadeiro. Quando o homem inventou a agricultura, o processo ficou mais rápido, né? Então é verdade. Vamos à segunda. Apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram se deslocando pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta? Sim, até hoje existem grupos humanos que ainda são nômades. Eles ainda vivem desse jeito. Claro que não nas condições que eram antigamente no período pré-histórico, certo? Mas ainda existe, então verdadeiro também. Terceira alternativa, como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Falso, abandonar as terras férteis, não havia técnicas para cultivar a terra, mas o homem foi aprimorando isso, criando equipamentos, instrumentos cada vez mais sofisticados para aquela época, certo? Que ainda são utilizados até hoje. As máquinas, como os tratores que existem hoje em dia, são baseados naqueles equipamentos rústicos daquela época, certo? Então é falso, certo? E a última alternativa, o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Com certeza é verdadeiro. Com o tempo, o homem foi modificando, aprimorando essas ferramentas de trabalho para ajudar eles na agricultura. Tá bom assim? Segunda questão, nós temos duas imagens. Olha a perguntinha. Analise a imagem que mostra um instrumento agrícola, assinale a imagem que mostra um instrumento agrícola que não era usado há 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, a gente tem certeza que os equipamentos de hoje não eram utilizados, eram muito rústicos, não é isso? Hoje nós vivemos com equipamentos extremamente modernos, ou seja, você vai marcar a segunda alternativa onde tem um trator, certo? Nunca esqueça de ler a legenda, sabe, tá bom? Trator roçando pastagem, certo? Belezinha? Terceira questão. Você vai utilizar as palavras a seguir para preencher as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura. Nós temos 4 palavrinhas em destaque: técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Nós vamos encaixá-las de forma correta no local correto. Vamos ler aí. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar algumas plantas. Eles criaram técnicas, certo? Para o cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra, com ferramentas feitas de madeira e pedra polida. E aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Ok? Combinado? Vamos para a próxima? Vamos lá então. Próxima página, página 175, quarta questão. Atenção, vamos respirar. Muito bem. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida de muitos grupos humanos? Porque as técnicas agrícolas alteraram o modo de vida dos seres humanos? Ora, primeira coisa, a domesticação e a agricultura fez com que o homem fizesse o quê? Parasse, se fixasse num único local, certo? É a primeira.
Eles o quê? Aperfeiçoaram técnicas para facilitar, ajudá-lo na produção de mais alimentos. Tá bom assim? E claro, foi também quando surgiram abrigos mais seguros, né, para proteger o homem dos climas, frio, excesso de calor, neve, dependendo da região, certo? E também contra predadores. Na quinta questão, por que a agricultura tornou-se tão importante para a vida dos seres humanos? Ora, o processo de sedentarização dependeu do cultivo de alimentos, não é isso? Para a sobrevivência humana. O homem, a gente sabe que no período paleolítico, o homem vivia só para comer, certo? Ele andava de um local para o outro em busca de alimento. No período neolítico, o homem, o que foi que aconteceu? O homem começou a plantar, a cultivar alimentos, ou seja, muitos alimentos, ou seja, o homem fixou-se no só lugar, certo? E se a produção não fosse suficiente, o que acontecia? A fome, não é isso? Então o homem tinha que procurar outro lugar para viver, procurar um local perto de rios, onde a terra fosse mais fértil. Tá bom assim? Explicadinho? Vamos para a próxima. Na sexta, tá pedindo para você assinale para as características marcantes do modo de vida nômade e 2, para as mudanças que ocorreram durante o processo de sedentarização. Você vai colocar aí nas frases, você vai ler as frases e vai colocar 1 para nomadismo e 2 para sedentarismo. Bora lá, então. Primeira frase. Coleta de frutos e vegetais na natureza. Coletar frutos e vegetais. Lembra? É uma característica do nomadismo. Então, é número 1. Segunda alternativa, abrigos feitos de pedra e madeira. Nós sabemos que quando o homem, no período paleolítico, o homem não existiam residências, não existiam abrigos. Ele aproveitava o quê? As cavernas. Mas no período neolítico, quando o homem se tornou sedentário, começou a construir abrigos, não é isso? Então, como é aí o número 2, a segunda alternativa é o quê? Sedentarismo. Bora lá, número 2, certo? Terceira alternativa, essa daqui. Uso de ferramentas de pedra lascada. Pedra lascada é uma característica de nomadismo. Pessoas desprotegidas do ataque de animais e predadores. Pessoas desprotegidas. Lembra de ataque de predadores? Predadores é uma característica de que período? Nomadismo, paleolítico. Então é número 1. Cultivo de vegetais. Cultivar faz parte do período neolítico. Então é o que? Sedentarismo. Ok? A segunda coluna. Primeira alternativa. Baixa expectativa de vida. É claro que é do período que? Paleolítico. Então é número 1. Nomadismo. Por que essa baixa expectativa de vida? O homem não sabia plantar. O homem vivia se deslocando de um local para o outro em busca de alimentos e nesse deslocar, o que acontecia? Ele corria riscos, principalmente de predadores, certo? Ou até de outros grupos nômades, tá bom? Segunda alternativa da segunda coluna. Abrigos em cavernas e o uso de fogo como aquecimento. Nomadismo foi quando ele falar como é que diz? O uso do fogo para aquecimento é o que, gente? Nomadismo, quando o homem começou a dominar o fogo, tá bom? Beijinhos.